vocês que esses estudos estão todos eles gravados e disponíveis no site escatologia.com.br, não apenas os PDFs das mensagens, também com as imagens que nós projetamos aqui, assim também como nós ali temos os vídeos e os áudios. Também temos disponibilizados dessa série que vão ter na sua totalidade 10 livros, já temos 8 livros lançados, e os 8 livros estão disponíveis ali na livraria da igreja. Então, se você desejar assim fazê-lo, você pode então obtê-los ali. O tema de hoje, nós vamos falar sobre o Armagedon, o cerco final a Jerusalém e a conversão de Israel. Então, já tratamos a respeito de todo o período do juízo, a dispensação do juízo, falamos dos 7 selos, das 7 trombetas, das 7 taças, e no final de tudo isso, então, temos o evento que antecede a volta gloriosa, majestosa do Senhor Jesus Cristo. E esse evento final é esse que nós trataremos hoje. Falaremos do Armagedon, o cerco a Jerusalém e também depois, ainda hoje, sobre a conversão de Israel. Apocalipse capítulo 16, diz o versículo 16: Então ajuntaram os reis no lugar que em hebraico se chama Armagedon. De todas as guerras, amados irmãos, que aconteceram ao longo da história, todas elas, Armagedon é a mais importante de todas, porque ela marca a última guerra, o último grande conflito antes do retorno de Jesus, para estabelecer o seu reino aqui na terra com a sua igreja. Esse período, ele vai ser marcado por 3 fases, e vamos tratar das 3 agora. A primeira dessas fases é sobre o Armagedon, que é o local do ajuntamento das tropas que vão invadir Jerusalém. Agora, é importante nós falarmos o seguinte: não se trata de uma batalha do Armagedon, mas de uma batalha que vai acontecer no Armagedon e de uma guerra que envolve o Armagedon. Por que é importante isso? Porque muitas traduções da Bíblia, principalmente no português, falam da batalha do Armagedon. Vemos filmes, vemos documentários falando da batalha do Armagedon, mas não é exatamente uma batalha. Por quê? Ainda que usualmente se coloque o termo batalha, mas nós temos que observar o que o contexto do que nós vamos tratar hoje mostra, apresenta, e também vamos notar o que o texto grego mostra. Diz o texto de Apocalipse 16, voltemos a ele, agora o versículo 12 a 14, e o versículo 16 diz o seguinte: São espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro a fim de ajuntá-los para a batalha, e você pode ver no grego aí, polemos, do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então, ajuntaram os reis no lugar em que em hebraico se chama Armagedon. Então, o texto bíblico no português coloca batalha no Armagedon, mas o termo grego é polemos. E qual é a questão? A palavra polemos não é a mais usual para se aplicar em batalha. A palavra mais usual para se aplicar em batalha é maque. Polemos é o conflito geral, uma guerra. E nós podemos ver isso, por exemplo, no texto de Tiago, capítulo 4, versículo 1. Na versão revista e corrigida diz assim: De onde vêm as guerras, polemos, e pelejas, maque, entre vós? Porventura não vem disto a saber dos vossos deleites que nos vossos membros guerreiam? Então Tiago, ele coloca os termos que aqui são bem traduzidos. Guerra é polemos, batalhas, maque. Então, esse conflito não é apenas uma guerra que vai haver. Esse conflito, ele vai ter esse conflito não vai ter apenas uma batalha. Nesse conflito, essa guerra, vão haver várias batalhas, sendo iniciadas a partir do ajuntamento das tropas em Armagedon, e vai ser finalizada com o cerco final a Jerusalém. O Armagedon, então, vai ser o primeiro lugar em Israel, onde as tropas inimigas elas vão se ajuntar para invadir Jerusalém. O termo Armagedon, Har, em hebraico, é monte, e colina, montanha, pode se aplicar também, nesse caso, no caso hebraico, e Megido, Har Megido, a montanha do Megido.
Meguido, ou Megido, como nós falamos em português, é uma região que fica a sudoeste do Monte Carmelo, e ali então é um grande vale, e hoje em dia nós podemos ver é um distrito de Israel com 90 quilômetros quadrados. Essa foto que vocês podem ver então, esse é o Vale do Armagedon. Vocês podem ver que eu estou no Monte Carmelo nesse momento, então você vê, tem a altura mais ou menos do Monte Carmelo, e você consegue ver o Vale do Armagedon, como ele é. Esse vale já foi palco de várias batalhas ao longo da história, é um local propício para ajuntamento de grupamentos militares. Agora você pode ver na próxima foto, eu já até expus aqui, que na foto na direita, você pode ver ali, que eu coloquei em close na esquerda, as pistas que vão de lugar nenhum para lugar nenhum. Vocês conseguem enxergar? E aí, então, sempre conversando com guias locais, eles dizem, não, isso daí é uma base aérea subterrânea. Os aviões saem debaixo da terra e, de repente, a estrada acaba, são duas retas com 4 pistas, e elas finalizam ali, ou seja, apenas para pousos e decolagens. Mas o fato é que esse local, ele já foi palco de guerras no passado, não apenas guerras bíblicas, mas na Primeira Guerra Mundial, como a batalha dos britânicos contra os turcos, por exemplo, em 1918, teve uma guerra muito importante no Vale do Armagedon ali, assim também como na Guerra da Independência de Israel, de 1948. Agora, nesse mesmo vale, cuja foto vocês viram, então vão se juntar exércitos mundiais, para que dali eles avancem por Jerusalém. São 130 quilômetros de estrada. Não estou dizendo que essa é a rota mais rápida, mas é a mais fácil. Vocês podem ver nesse mapa a distância, então, do Armagedon para Jerusalém. São cerca de 130 quilômetros, e você dirigindo, sem parar, numa média aí de 80 a 100 km por hora, você chega ali em cerca de 2 horas. Então, digamos que temos que contabilizar quantidade de tanques, temos que contabilizar outros carros militares, enfim, vamos ter ali um percurso maior do que isso naturalmente, mas que é uma distância não tão grande. É uma distância daqui, por exemplo, para a região dos lagos, por exemplo. Então, eles saem do norte, do Megido, ou do Armagedon, e vão para o sul, ali para o centro, na verdade, de Israel, em Jerusalém. Pois bem, para que eles se ajuntem em Armagedon, obviamente, os exércitos têm que vencer batalhas contra Israel naquela região norte de Israel. E provavelmente, então, vai haver uma derrota, provavelmente não, naturalmente vai haver uma derrota de Israel ali no norte, e eles vão perder aquela região. Então, a região do Monte Carmelo vai ser perdida por Israel, a região provavelmente de Golã, que é logo à direita, logo a leste, será perdida também, provavelmente Haifa, que é um grande porto marítimo de Israel, será perdido. Então, várias perdas Israel vai ter durante esse período. Agora, como você pode ver na tela, os russos e os iranianos, eles já vão ter sido muito fragilizados depois da guerra de Gog e Magog, da batalha de Gog e Magog. Nós já falamos sobre isso, demos um estudo, um dia só sobre Gog e Magog. Então, talvez não estejam tão envolvidos assim, mas mais envolvidos, juntamente com as nações árabes ao redor de Israel, serão, e pela primeira vez aqui entra nesse contexto, nesse escopo bíblico, os exércitos do Oriente. Provavelmente, os exércitos da China e, talvez, pela aliança que eles têm, da Coreia do Norte. São os reis que vêm do Oriente. Veja o que diz o texto de Apocalipse, capítulo 16, dos versículos 12 a 14, novamente, o 16. Diz assim: o 6º anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates. As águas do rio secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vêm de onde? Do Oriente. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. São espíritos demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro a fim de ajuntá-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então, ajuntaram os reis, ou seja, esses poderosos, esses governantes da terra, no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Então,
nós já falamos sobre a influência dos espíritos malignos sobre os governantes, já tratamos a respeito disso em alguns estudos, não vou aqui me tornar repetitivo, mas o fato é que entrarão novos atores nesse teatro bélico, e novos atores que vêm do Oriente. A Bíblia os chama reis do Oriente, então poderíamos até locubrar, podiam ser, por exemplo, os indianos, podiam ter tropas da Indonésia também envolvidas, podiam, mas o mais provável é que sejam realmente exércitos e façam uma grande diferença, como os da China e os da Coreia do Norte, pelo poder que eles têm, poderio bélico, investimento no meio militar que eles têm. Podia ser do Paquistão, também pode ser do Paquistão, porque são todos do Oriente. Mas quando fala de reis do Oriente, fala que aqueles, então, mostra que aqueles que têm o maior poder, a maior autoridade, o maior domínio naquela região do planeta. Falamos então da primeira parte, que é o ajuntamento desses exércitos, então, no norte de Israel, na região chamada Armagedon. Segunda fase, nós vamos falar então do avanço e o cerco contra Jerusalém. Naturalmente, então, com essa invasão, com esse ajuntamento de nações que vão tentar, enfim, destruir Israel, então nós teremos ali as perdas de Israel no norte. Volto a dizer, Golã, eu diria, é praticamente certo que seja tomada, porque é ao lado ali da região do Armagedon. Haifa, provavelmente. Talvez eles ataquem outros locais, como Tel Aviv, como Berseba ao sul, Eilat ao sul, através de ataques de outros exércitos, enfim. Mas o fato é que essas vitórias, elas vão concentrar os exércitos, vão voltar a trazer os exércitos, depois dessas vitórias, a se concentrar num local só para invadirem Jerusalém, que fica em frente ao Vale de Josafá. E esse Vale de Josafá, chamado de Vale de Cedron, chamado de Vale da Decisão, ele é profetizado, esse momento é profetizado pelo profeta Joel, no capítulo 3, nos versículos 9, 11, 12 e 14. Veja o que diz o profeta Joel: proclamem isto entre as nações, declarem guerra santa e convoquem os valentes, que todos os homens de guerra se apresentem e se preparem. Todos vocês, povos vizinhos, apressem-se e venham depressa, reúnam-se ali. Faze descer os teus valentes, ó Senhor, que todas as nações se levantem e sigam para o Vale de Josafá. O Vale de Josafá, então, ele vai até Jerusalém. Então, todas as nações se levantem e sigam para Jerusalém, porque ali me assentarei para julgar todas as nações vizinhas. Multidões no Vale da Decisão, um outro nome que é dado ao Vale de Regeel, porque o dia do Senhor está perto no Vale da Decisão. Então, para você ter noção, esse vale, esse corte que existe na terra, você consegue ver, mapear, desde lá do norte de Israel, ele vai até Jerusalém. Você pode ver a foto que foi tirada no Vale de Regeel, no Vale da Decisão. Você pode ver que atrás de mim, então, tem um vale, e acima tem o quê? As muralhas de Jerusalém. Inclusive, essa foto foi tomada, você consegue ver um pedaço da torre maior, um pedaço mais alto? Então, aquela é a porta dourada. Aquela porta dourada é a porta pela qual Jesus entrou, quando entrou no templo. Então era a porta de entrada principal para o templo, e hoje ela está lacrada. Você vê que os otomanos, durante o seu governo, eles lacraram essa porta. Então ela está lacrada, e o que os muçulmanos fizeram? Como eles entendiam que Jesus, o Nazareno, eles confundiam Jesus o Nazareno com Jesus o Nazireu, e o Nazireu não podia tocar e passar por cadáveres. O que os muçulmanos fizeram? Eles lacraram a porta para que o Messias não volte, como se isso impedisse a volta do Messias, e eles criaram um cemitério na frente da porta dourada, porque eles diziam, se o Messias é Nazireu, ele não vai entrar, porque tem vários cadáveres aqui, e naturalmente isso não vai ser impeditivo para a volta de Jesus, até porque ele era nazareno, mas não Nazireu. Pois bem, então, Israel vai sofrer muitas perdas, mas Israel continuará reagindo, naturalmente, para sobreviver. A Bíblia diz, em Zacarias, no texto de Zacarias, capítulo número 12, versículos 2 e 3, o seguinte:
Eis que farei de Jerusalém um cálice de atordoamento para todos os povos vizinhos, e também para Judá, durante aquele sítio contra Jerusalém. Naquele dia, farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos que tentarem erguê-la ficarão gravemente feridos, e todas as nações da terra se ajuntarão contra ela. Então, Israel vai ser um cálice de tontear, vai deixar os povos tontos, vão tentar, e vão sofrer para conseguir. Mas Israel não se renderá. Como até hoje dizem os soldados, quando se formam em Israel, eles dizem: maçada nunca mais. É um juramento que os soldados fazem no final de sua preparação. Então, eles vão ser uma pedra de tontear, um cálice de tontear, uma pedra pesada para todos aqueles exércitos. Agora, por que eles vão ser uma pedra de tontear? Vão deixar os exércitos tontos? Provavelmente esteja falando, e aqui é uma elucubração minha, de invasão ou acesso a sistemas de GPS, que são os que hoje em dia regulam todos os ataques aéreos, por exemplo, e os ataques de tanques são calculados, a trajetória balística é calculada por GPS. Então, talvez haja interferência nisso pelos sistemas tecnológicos de Israel, para que possam deixar os militares cegos. Por isso, cálice e tontear ficarão tontos. Por isso, perderão focos. E aí nós temos um texto de Zacarias. O próprio Zacarias, no capítulo 12, nos versículos 4 e 5, ele diz o seguinte: naquele dia, diz o Senhor, farei com que todos os cavalos fiquem espantados, e os seus cavaleiros fiquem loucos. Manterei os meus olhos abertos sobre a casa de Judá, e farei com que todos os cavalos dos povos fiquem o quê? Cegos. Assim os chefes de Judá pensarão. Então os chefes de Judá pensarão assim: os moradores de Jerusalém têm a força do Senhor dos Exércitos, seu Deus. Naturalmente é uma profecia de múltipla referência, e aqui sendo aplicada a esse outro momento. Então, os cavalos ficarão loucos, ficarão cegos, não saberão onde atacar, porque provavelmente, volto a dizer, haverá interferência nesse sistema. Mas Israel acabará sucumbindo. Jerusalém não vai conseguir resistir por muito tempo isso, e vai ser conquistada. Então essa breve vitória de Israel vai ser uma vitória pírrica, uma vitória de pirro, ou seja, uma vitória sem motivos para comemorar. Por quê? Porque os exércitos serão muito maiores. Israel já terá sofrido muito, já terá perdido muito ao longo das guerras que vai ter passado, principalmente no futuro, nesse período de julgamento, nesse período de juízo, que nós já falamos. Mas os exércitos então vão invadir a sua perpétua capital com intensa crueldade. Zacarias capítulo 14 fala sobre isso no versículo 2, quando ele diz: porque eu ajuntarei todas as nações para a batalha contra Jerusalém. A cidade será o quê? Tomada. As casas serão saqueadas e as mulheres violentadas. Metade da cidade será levada para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Então nós falamos sobre 3 fases que vão acontecer, já tratamos de 2. Vamos agora à terceira fase. A terceira fase e última fase é uma fase onde tudo vai mudar, vai ter uma guinada de 180 graus em relação ao contexto então vivido por Israel. Estamos falando então do quê? Da conversão de Israel. Essa derrota de Israel em Jerusalém, ela vai ser temporariamente curta. Uma postura daquele povo, ela vai fazer com que aquela desgraça se transforme em bênção, que aquela situação de derrota se transforme em vitória para os sobreviventes que ali estiveram. E aí nós temos que falar então dos remanescentes. O remanescente de Israel restará e se voltará a Deus. Antes do arrebatamento, os judeus convertidos a Cristo na Bíblia são denominados por 2 tipos de nomes: o Israel de Deus e também o remanescente de Israel. Então, quando a gente fala o Israel de Deus, estamos falando não como alguns supõem,
da igreja hoje. Não, o Israel de Deus são a igreja hoje composta de judeus convertidos. E já falamos sobre isso em alguns estudos dessa série. Mas sobre o remanescente, vamos a Romanos, capítulo 11, versículos 1, 4, 5 e 6. Diz assim: então eu pergunto, será que Deus rejeitou o seu povo? De modo nenhum, porque eu também sou israelita. O contexto é de Israel. Então ele fala, Deus não rejeitou de modo nenhum, porque eu também sou israelita. Mas qual foi a resposta divina? Foi esta: reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim também, nos dias de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. E, se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Então está falando sobre a salvação desse remanescente, não pela lei judaica, mas pela graça salvadora do Senhor Jesus Cristo. De fato, os judeus na época eram inumeráveis, mas a salvação pela fé em Cristo sempre foi muito restrita entre o povo judeu. Sempre foi muito limitada. E delimitada a quem? A esse remanescente israelita. Romanos capítulo 9, no versículo 27 diz: mas Isaías clama a respeito de Israel, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Ainda que tenham muitos judeus, é só um remanescente que vai ser salvo. Então a Bíblia, através do apóstolo Paulo, já vai dizer que vai ser uma minoria de judeus que será salva. Entretanto, aquele remanescente, ele terá sido, grande parte dele, arrebatado durante a volta de Jesus, na sua primeira fase. Alguns vão permanecer, como muitos da igreja vão permanecer, por suas falhas, por não vigiarem, por não andarem, mas vão permanecer durante a grande tribulação firmes, e serão salvos. Dentre eles podemos dizer, os judeus, esses remanescentes, e também podemos falar dos judeus que vão se converter a Cristo naquele dia do cerco final a Jerusalém. Então, os judeus que restarem, que é um número ínfimo do número que já existiu de judeus, eles passarão a integrar esse grupo que vai se converter, se voltar ao Senhor durante o retorno do Senhor Jesus Cristo. Diz o texto profético de Isaías, capítulo número 10, dos versículos 20 a 23. Naquele dia, os restantes de Israel, os da casa de Jacó que tiveram escapado, nunca mais se apoiarão naquele que os feriu, mas se apoiarão no Senhor, o Santo de Israel. Um resto voltará, sim, um resto de Jacó voltará para o Deus forte, porque ainda que o seu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, apenas um resto voltará. Uma destruição está determinada, transbordante de justiça, porque essa destruição já determinada, o Senhor dos exércitos, a executará no meio de toda esta terra. Bom, voltemos então ao contexto da invasão a Jerusalém, do final da guerra, dessa guerra que se inicia com o grupamento e a conquista do Vale de Armagedon, a descida daqueles 130 quilômetros a Jerusalém. Então, sem mais recursos, sem mais esperanças, Israel clamará ao Senhor. Quando não existir mais perspectivas positivas em relação a se salvarem, pelas suas próprias forças, pelos exércitos que têm apoiado ao longo da história, como por exemplo Estados Unidos, não há mais como segurar, Israel estará ali perdido. Então os judeus vão se reconhecer os seus pecados e vão clamar a Deus. Veja o que diz o texto de Isaías no capítulo 64, os versículos 5 a 12 diz: eis que te iraste, porque pecamos, por muito tempo temos pecado, como então seremos salvos? Todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças são como trapo de imundícia, todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades nos arrastam como um vento. Não há ninguém que invoque o teu nome e se disponha a pegar-se a ti, porque esconde de nós o teu rosto, e nos consomes por causa de nossas iniquidades. Mas agora, Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro e Tu és o nosso oleiro.
e todos nós somos obra das tuas mãos. Não te enfureças tanto, ó Senhor, nem te lembres para sempre da nossa iniquidade. Olha para nós, por favor, pois somos nós, todos nós, o teu povo. As tuas santas cidades estão desertas. Eles já estão vendo as cidades desertas. Sião virou um deserto, ou seja, Jerusalém está arrasada. O nosso templo santo e glorioso, que nossos pais te louvavam, foi queimado. Está falando do ano 70, e depois desse novo templo, terceiro templo, queimado de novo. Todas as nossas coisas preciosas se tornaram em ruínas. Diante de tais calamidades, como podes conter, ó Senhor? Ficarias calado, nos afligirias ainda mais? Os judeus então esperam, eles entendem, eles têm a consciência da vinda do Messias. Os judeus, hoje, eles creem que o Messias vai vir. Nós sabemos que o Messias é Jesus, mas eles esperam, a sociedade espera. Eu coloquei aqui um hino cantado por soldados do exército, que no hebraico está ali: Anima anim benimá xeremá beviar hamashia. Eu creio com inteira fé na vinda do Messias. É 1 minuto de vídeo que você pode ver os soldados cantando isso hoje, na época atual. Então pode colocar agora aí, isso no meio desse contexto que nós estamos vivendo hoje. Eu creio firmemente na vinda do Messias. Peço desculpas, irmãos, mas estão aí os soldados aguardando a vinda do Messias, cantando sobre a vinda do Messias. Então, os judeus esperam a vinda do Messias. Então, meus amados irmãos, é uma realidade, eles esperam, mas nesse dia, quando eles virem que tudo já acabou, que já não existe mais possibilidade de vitória, e depois de 3 dias de lamentos, eles serão levantados, eles entenderão-se culpados por terem rejeitado o Messias, eles entenderão que o Messias foi de fato Jesus Cristo, e aí, depois de 3 dias, como Jesus foi levantado, eles serão também levantados. Oséias, capítulo 5, os versículos 15 a capítulo 6, versículo 3, diz o seguinte: Irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados, e busquem a minha face. Olha só, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando angustiados, eles me buscarão ansiosamente. Venham e voltemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou, mas vai nos curar. Ele nos feriu, mas vai atar as feridas. Depois de 2 dias nos dará vida, e ao 3º dia nos ressuscitará, e viveremos diante dEle. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como o amanhecer, sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como chuva fora de época que rega a terra. Então, depois de 2 dias, eles reconhecendo, no 3º dia, eles ressuscitarão, eles terão vida, e aí naquele momento, depois de 2/3 dos judeus terem morrido no decorrer da terrível grande tribulação, os remanescentes invocarão o Senhor, que lhes responderá. Eu citei Oséias, eu citei Joel antes, agora eu volto a citei Isaías, e agora eu volto a citar o profeta Zacarias. No capítulo 13, desta vez, do versículo 7 ao 9, diz assim: Levante-se, ó espada, e ataque o meu pastor e aquele que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fira o pastor, e as ovelhas ficarão dispersas, e voltarei a minha mão para os pequeninos, em toda a terra, diz o Senhor.
2/3 delas serão eliminados e morrerão, mas 1/3 parte irá sobreviver. E farei essa 1/3 parte passar pelo fogo, e a purificarei, como se purifica a prata, e a provarei, como se prova o ouro. Eles invocarão o meu nome, e eu os atenderei. Direi: vocês são o meu povo. E eles responderão: o Senhor é o nosso Deus. Esse remanescente judeu, então, apenas 1/3 dos que restarem, ele será resguardado para herdar o reino milenial de Cristo, sobre o qual logo falaremos nos próximos estudos. No dia que eles reconheçam Jesus como sendo o Messias que eles negaram ao longo de tanto tempo, então se cumprirá a profecia de Malaquias. Malaquias capítulo 3, dos versículos 16 ao capítulo 4, versículo 3, diz assim: então, os que temiam o Senhor falavam uns aos outros. O Senhor escutou com atenção o que diziam. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem o Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão a minha propriedade peculiar naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Eu os pouparei, como homem poupa seu filho que o serve. Então vocês verão mais uma vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Pois eis que vem o dia, queimando como fornalha. Todos os soberbos e todos que praticam mal serão como a palha. O dia que vem os queimará, diz o Senhor dos Exércitos, de modo que não lhe será nem raiz nem ramo. Mas para vocês que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Vocês sairão e saltarão como bezerros soltos da estrebaria. Vocês pisarão os ímpios, pois eles se farão cinzas debaixo das plantas dos pés de vocês, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Então nesse dia o sol da justiça nascerá para o povo de Israel ali em Jerusalém. E desse modo, alianças que foram feitas entre Deus e Israel, que tinham sido quebradas pela infidelidade do povo de Israel, elas serão reestabelecidas através da confissão do pecado deles. A própria aliança mosaica fala sobre isso no livro de Levítico. Capítulo 26, dos versos 40 a 42, diz o seguinte: mas, se eles confessarem a sua iniquidade e a iniquidade de seus pais, na infidelidade que cometeram contra mim, e se confessarem que andaram em oposição a mim, fazendo com que também eu fosse contrário a eles e os fizesse entrar na terra dos seus inimigos, se o coração incircunciso que eles têm se humilhar e aceitarem o castigo da sua iniquidade, então, me lembrarei da minha aliança com Jacó, e também da minha aliança com Isaque, e também da minha aliança com Abraão, e da terra me lembrarei. E então, nesse momento, Israel cercado, Jerusalém invadida, eles perdendo, já não tendo ninguém que os defenda, clamarão ao Senhor, e o Senhor Jesus então virá. Nesse momento, eles reconhecerão Jesus como Messias. Vale lembrar que o próprio Senhor Jesus, ele profetizou sobre isso. Quando Jesus, falando sobre Jerusalém, a quem via da descida do Monte das Oliveiras, ele falou o seguinte: Jerusalém, Jerusalém, isso está em Mateus 23, de 37 e 39, Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados, quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo de suas asas, das asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta, pois eu lhes afirmo que desde agora não me verão mais, até que venham a dizer, olha só o que Jesus falou, não me verão mais, até que venham a dizer, bendito o que vem em nome do Senhor. Então assim, meus amados, eles bendirão o Senhor, clamarão ao Senhor, reconhecerão Jesus como Messias, e aí então, nesse momento, se voltarão a Cristo como seu libertador, e assim serão salvos. Voltando a Romanos capítulo 11, dos versículos 25 a 26, diz: porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio o endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios.
E assim, todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião, ou seja, de Jerusalém, virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Então eles vão reconhecer Jesus como Messias naquele dia, e cumprirão mais uma profecia, a profecia de Isaías, no capítulo 25, versículo 9, que diz: naquele dia se dirá: eis que este é nosso Deus, em quem esperávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardávamos, na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Então eles clamarão ao Senhor, se arrependerão, reconhecerão Jesus como Messias, aclamarão ao Senhor, e por causa disso, consequentemente, o verão, e chorarão, e serão transformados. Nesse momento, nós vamos ao texto de Oséias, mais uma vez, mais um profeta, mais uma vez citando o profeta Oséias, no capítulo 1, versículos 10 a 11, diz: e acontecerá que, no lugar em que lhes foi dito: vocês não são o meu povo, ali mesmo se dirá a eles: vocês são filhos do Deus vivo. Os filhos de Judá e os filhos de Israel serão reunidos, e constituirão sobre si uma só cabeça, porque eles se levantarão da terra, porque grande será o dia de Jezreel, ou seja, aquele vale de Jezreel que eu mostrei para vocês, que vai dar ali no meio de Jerusalém, em frente às muralhas de Jerusalém. Então eles confessarão a Cristo, e aí Jesus então retornará para a última batalha contra os exércitos inimigos, na sua manifestação gloriosa. E aí nós voltamos ao profeta Zacarias, no capítulo número 12, do versículos 8 a 10, e no capítulo 13, no versículo 1, quando o profeta declara o seguinte: naquele dia, o Senhor protegerá os habitantes de Jerusalém, e o mais fraco dentre eles naquele dia será como Davi, e a casa de Davi será como Deus, como anjo do Senhor diante deles. Naquele dia procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém, e sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito da graça e de súplicas. Olha que lindo, olha que profecia. Os habitantes de Jerusalém, eu vou derramar o espírito da graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem traspassaram. Está falando de quem? De Jesus. Então nesse momento eles vão ver Jesus, a quem traspassaram. Olharão aqueles a quem traspassaram, pranteá-lo-ão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão como se chora amargamente pelo primogênito. Ou seja, nesse momento eles vão ver Jesus, eles vão falar, eles vão entender quanto tempo nós rejeitamos, nós desprezamos, nós perseguimos, e vão reconhecer a Jesus a quem traspassaram, e prantearão amargamente, chorarão intensamente, e condiz o texto: mas naquele dia, haverá uma fonte aberta para a casa de Davi, e para os moradores de Jerusalém, para remover o pecado e a impureza. Então, meus irmãos, por se voltarem a Deus, o véu que não os fez enxergar Jesus como Messias ao longo desses 2000 anos, os fará enxergá-lo em sua glória. 2 Coríntios, capítulo 3, versículos 15 a 16 diz: mas até hoje, quando Moisés é lido, o véu está posto sobre o coração deles. Porém, quando alguém se converte ao Senhor, o véu é tirado. Ou seja, eles vão se converter a Cristo, o véu vai ser tirado, e vão ver a própria presença do Senhor, que estará a voltar para estabelecer o seu reino milenial na terra. Naquele momento então, os judeus que restaram se converterão ao Senhor e serão santificados pelo Espírito de Deus, como diz a profecia de Isaías, capítulo 4, versículos 2 a 3, diz o texto: naquele dia, o renovo do Senhor será de beleza e de glória, e o fruto da terra será o orgulho e a glória para os de Israel, que forem salvos. O restante de Sião e os que ficarem em Jerusalém serão chamados santos, isto é, todos os que estão inscritos em Jerusalém para a vida. Então, meus amados irmãos, caminhando para o encerramento desse estudo de hoje, estamos agora diante de um grande evento, um evento esperado, que é a volta, a manifestação gloriosa de Jesus Cristo com a sua igreja. E sobre esse assunto vamos tratar no nosso próximo estudo.
quando nós falaremos a segunda fase da volta de Jesus, na sua gloriosa manifestação visível, quando Jesus voltará com a sua igreja para estabelecer o seu reino sobre a terra. Que nesse estudo, Deus tenha abençoado a sua vida de maneira rica e abundante em nome do Senhor. Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor.